A gente vai ter uma entrevista importante agora para repercutir os vetos derrubados pelo Congresso Nacional. Ao vivo, conversamos direto da Câmara dos Deputados com o deputado federal Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que é o relator da medida provisória que altera trechos do licenciamento ambiental. E eu tenho um repórter de luxo, que é o nosso Daniel Hittner, diretor da CNN em Brasília, que conseguiu essa entrevista e que, claro, fará a primeira pergunta. É contigo, Daniel. Uribe, boa tarde para você, boa tarde a todos no Bastidores CNN. Obrigado, deputado Zé Vitor, pela presença aqui conosco. O Congresso acabou de impor uma derrota bastante importante para o governo, com o voto de 266 deputados e 50 senadores, já derrubou 24 vetos presidenciais à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que havia sido aprovada depois de 20 anos de tramitação em julho e parcialmente vetada por Lula em agosto. O Congresso acabou de derrubar 24 dos 63 vetos. Houve uma manobra regimental aqui na sessão presidida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para se votar o resto dos vetos por meio de destaques específicos. Então, em vez de em bloco, vão ser votados isoladamente, mas foi uma derrota do ponto de vista político, sim. Por que estamos aqui com o deputado Zé Vitor? O deputado Zé Vitor foi o relator desse projeto de lei na Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo em que o governo vetou esses 63 dispositivos, também publicou uma medida provisória, cujo relator é também o deputado Zé Vitor. Zé Vitor, obrigado aqui pela sua entrevista ao Bastidores CNN. Por que essa derrota? Por que derrubar os vetos, já que o governo sustenta que isso coloca em risco boa parte, o que se diz simplificação do licenciamento é, na verdade, uma ameaça às boas práticas, os ambientalistas endossam isso e havia oportunidade de corrigir, de certa forma, ao longo da tramitação do MP. Por que derrubar agora? Daniel, obrigado aí. Eu acho que é uma grande oportunidade a gente esclarecer alguns pontos brevemente aqui. Não é uma luta do nosso contra eles. Aqui é uma luta de argumentos técnicos. Quando o debate deixa de ser técnico, de fato a gente tem uma ameaça. Uma ameaça não para partidos políticos, não para o governo ou para a oposição, mas uma ameaça para o país. Claramente está tendo hoje, neste momento, uma mega operação virtual e há também aqui uma mobilização interna para tentar confundir parlamentares e confundir a comunidade. Mesmo diante de todo esse barulho, nós tivemos uma votação e uma vitória importante até esse momento. O que nós estamos tratando aqui é da modernização. Hoje não há uma lei que trata de licenciamento ambiental no Brasil. Tudo que há de análise de processo de licenciamento são baseados em portarias e resoluções, tudo muito frágil. O que a gente busca, depois de 22 anos de discussão, foi desde quando chegou esse projeto aqui, é finalizar esse debate. Paralelamente a isso, como você bem disse, o governo editou uma medida provisória e também um projeto de lei, do qual o presidente Hugo Mota me designou relator dos dois, para a gente aprimorar pontos que forem necessários. Nós estamos muito confiantes, muito seguros tecnicamente que a gente cumpriu o nosso papel. É claro que é muito fácil e simples dizer que nós estamos desprotegendo o meio ambiente, colocando em risco a vegetação. Licenciamento ambiental não trata desses pontos. É pura e simplesmente um rito burocrático para a gente conseguir, ou para o empreendedor, conquistar um alvará, se a gente pode assim chamar. Para operar, para se instalar uma empresa, uma fazenda, uma padaria, uma pizzaria, tudo isso precisa de licença ambiental. E o que a gente está tratando é de simplificar esse processo, sem jamais dar a ninguém o direito de poluir ou degradar. O que nós estamos criando é uma racionalização e uma lei única do Brasil. Muito do que é criticado aqui já é realizado em vários estados, inclusive em estados governados pelo próprio PT. Então não há uma lógica que se sustenta aqui tecnicamente, é pura e simplesmente uma tentativa de agradar uma base eleitoral. O importante é dizer que isso não é uma discussão sobre eleição, é uma discussão sobre o Brasil. E essa confusão é que tem feito essa percepção toda em cima de parte da comunidade, mas que bom que a gente tem aqui pessoas que de fato estudaram e são responsáveis e maduras o suficiente para enfrentar e votar o tema a favor do Brasil. Uribe, deputado Zé Vitor, te ouve, por favor. Gostaria de saber como ficou as questões sobre o Propag, sobre a dívida dos estados. Havia uma grande preocupação do governador Cláudio Castro. Gostaria de saber o que foi mantido e o que foi derrubado.
Confesso que esse assunto está sendo ainda, nesse momento, discutido e nós precisamos aqui avaliar o resultado dessa discussão do PROPAG. Acompanhávamos aqui atentamente, até por ser relator da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, mas em linhas gerais, essa possibilidade, houve um grande acordo e aqui, onde grandes estados, inclusive o meu estado, Minas Gerais, exigia, necessitava desse apoio para que pudesse ter suas contas minimamente equilibradas. Esse acordo ninguém, na verdade, está ganhando. Confesso que a União talvez não esteja satisfeita, mas os estados também não estão. Mas diante de uma necessidade de manter as contas minimamente em dia e os compromissos, inclusive salários de funcionários em dia, era necessário uma rediscussão da dívida no Brasil, das dívidas desses estados. Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros tantos dependiam desse acordo. Está sendo finalizado nesse momento aqui o debate, logo mais a gente vai ter um fechamento, mas é fato que os governadores estão ativos, porque isso mexe diretamente com o dia a dia dos governos, Deputado, o senhor, como a gente acabou de mencionar, o senhor é relator da medida provisória que foi publicada logo depois dos vetos. Ela tem um prazo vigente até dia 5 de dezembro. Sexta-feira que vem, como a gente diz aqui no jargão do Congresso, ela caduca. Qual que é o cronograma agora para a apresentação do relatório? O senhor já conversou com o Hugo Mota da Via Alcolumbre para votar efetivamente a medida provisória? E qual que é o ponto de honra dessa medida provisória que o senhor gostaria de... Eu sei que são vários, mas um ponto pelo menos que o senhor pretende atacar no seu relatório. Daniel, a comissão é presidida pela ex-ministra, senadora Tereza Cristina, qual sou relator, e a ideia é exatamente concluir esses pontos, qualquer ponta solta que pudesse existir ou qualquer risco de má interpretação do texto. Então a gente pretende deixar claro, sobretudo o ponto da LAI, foi tão falado, uma licença ambiental especial para projetos estratégicos para o Brasil. Eles terão um rito diferenciado, não quer dizer que mais fácil e nem desprotegido e nem sem exigência de estudos, mas os prazos de análise serão mais claros, mesmo que houverem exigências, e essas exigências, se forem respondidas a tempo, o órgão ambiental passa a ter um compromisso de uma análise mais célere. Não há nenhuma possibilidade de desproteger. Havia um texto votado na Câmara e a medida provisória trouxe um aprimoramento. É aquele ponto em que trata de... Vai ser monofásico a operação, a licença prévia, a licença de instalação de operação será numa única fase ou será trifásico? São pontos assim que estão sendo discutidos. Na medida provisória a gente trata e finaliza esse debate com uma tendência de manter o texto que o próprio governo apresentou na medida provisória. Outros pontos de aprimoramento é pura e simplesmente para deixar um português claro, Daniel. Muito foi falado aqui, e esse é um dos principais pontos de discussão, inclusive na imprensa, nas redes sociais e nas ruas. Por exemplo, de que nós estaríamos permitindo que mineração pudesse ser licenciada por uma licença de adesão e compromisso. O minerador chega lá e fala, eu conheço as normas, me dá uma licença aqui sem um estudo prévio. Isso não existe. Mineração não vai ficar, então, nesse rito de licenciamento simplificado automático, vamos dizer assim? Não vai. Só para dizer, já não estava, Daniel. Mas para ficar claro de que não há, nós estamos deixando explícito, um português garrafal, para todo mundo entender que não estava. E outros pontos também que trazem mais segurança nesse entendimento e na própria análise, para não restar dúvida. Porque a intenção, volto a dizer, para não monopolizar a fala aqui e o tempo, a nossa intenção é claramente que a burocracia seja vencida, mas não o meio ambiente. Então, para que hajam regras mais claras, sem risco de interpretação, de ambiguidade, de conforto aos analistas ambientais e a própria fiscalização, é que a gente pretende deixar uma regra mais clara também para aqueles empreendimentos de médio porte que podem aderir à licença por adesão e compromisso. Deputado, para encerrar bem brevemente, na segunda-feira estava conosco no Bastidores CNN a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falando sobre a possibilidade de que, derrubados esses vetos, se judicialize muita coisa. Uma grande preocupação dela era sobre a participação dos chamados órgãos intervenientes, FUNAI, ICMBio, IFAM. Hoje, se eles dizem esse licenciamento não pode, esse projeto não pode seguir adiante, isso acaba bloqueando o licenciamento. Agora, com os vetos, passa a ser não mais vinculante esse posicionamento. Isso não é uma ameaça à boa qualidade dos projetos? Não, porque primeiro nós temos que acreditar que nós temos bons analistas em operação, em atividade em todo o Estado. Nós temos órgãos de controle, com o próprio Ministério Público, que participa e acompanha de todo esse processo. Nós temos conselhos instalados em todos os estados, em municípios que também licenciam, no próprio órgão federal, que é o IBAMA. Há toda uma rede montada para acompanhar. O que nós estamos dizendo é o seguinte, os órgãos intervenientes, FUNAI, outros, IFAM,
vocês podem participar, vocês podem opinar. O que vocês não podem é pegar um projeto de licenciamento, sentar em cima e esperar anos para se posicionar ou nem posicionar. Então é para vencer isso. Tem regra clara, venha participar, mas você tecnicamente pode se manifestar, não ideologicamente. Deputado Zé Vitor, muito obrigado. Uribe, volto com você, mas antes só te dar uma informação de última hora, porque enquanto a gente vinha aqui para o Salão Verde, o Congresso também derrubou o principal veto presidencial ao Propag, esse programa de refinanciamento das dívidas estaduais com a União por até 30 anos. Isso foi objeto de um acordo do qual participou o governador do Rio, Cláudio Castro, a equipe econômica, o Ministério da Fazenda e doutor Luizinho, líder do PP, que foi o relator do Propag na Câmara. Eu conversei aqui em plenário tanto com o governador Cláudio Castro quanto com interlocutores muito próximos de Tarcísio de Freitas, que estão acompanhando em nome do governador a votação. E a novidade que eu trago, São Paulo pretende aderir sim ao Propag até o dia 31 de dezembro, essa é uma informação nova, com o veto que acabou de ser derrubado, e eu conversei com o governador Cláudio Castro, que estima, vai refazer as contas, mas estima uma economia com adesão ao Propag, que já era pedra cantada, entre 1 bilhão e 8 bilhões de reais por ano. Ele está nesse processo agora de refazer as contas. Uribe. Entrevista importante, muito obrigado, relator. Trouxe novidades sobre a mineração não entrar na licença automática. Também agora vamos observar a repercussão caso, de fato, o governo federal decida entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. Daniel Rittchen, muito obrigado pelas informações.